nessa playlist você está me acompanhando na resolução do concurso da Guarda Civil Municipal que aconteceu em 2012, cidade de João Pessoa. Vamos para mais uma questão. Ele diz assim, ó, o número 124 tem exatamente 6 divisores naturais, a soma entre duas dízimas periódicas pode resultar num número inteiro e diz que o valor da expressão numérica a seguir, ó, é menos 4. E ele quer que você julgue os itens, observe as afirmações e a partir delas pode-se dizer que são corretas. Bom, então eu tenho que resolver, eu tenho que julgar os 3 itens. No primeiro, eu preciso verificar quantos são os divisores naturais do número 124. Ele diz que são 6. Então, para isso é bem simples, basta que você faça 2 etapas. Uma é fatorar o número 124, a outra é fazer uma pequena operação utilizando os expoentes dessa fatoração. O 124. O 124 ele é divisível por 2, porque ele é um número par. E quando você for dividir o 124 por 2, para ser mais prático, basta você lembrar que a metade de 120 é 60 e a metade de 4 é 2. Então, 124 dividido por 2 é 60 e 2. Bom, como ele é um número par, eu vou dividir por 2 novamente. E vou usar o mesmo raciocínio. A metade de 60 é 30 e a metade de 2 é 1. Então, 30 e 1 é o resultado da divisão de 62 por 2. Sendo que eu tenho 31 agora. 31 é um número primo. Ele é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Então, 31 dividido para 31 dá igual a 1. Lembre que após fatorar, você anota aqui embaixo ó, os números que apareceram ali, sem repeti-los. Então apareceu o 2 e apareceu o 31. Lembra comigo que o 2 apareceu 2 vezes, então eu anoto aqui 2. E o 31 apareceu uma vez, então eu anoto aqui 1. Primeira parte você já fez. A segunda parte eu tinha dito que você ia usar esses expoentes aqui. Ó. Como? Você vai vir aqui no cantinho. Esse 1 você sempre vai colocar ó, 1 mais, abro parênteses, 1 mais, abro parênteses. E esses números que apareceram aqui nos expoentes, eles vêm para cá. Ó. E agora eu faço uma operação bem simples, né? 1 mais 2, 3. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6. Então, de fato, o número 124 tem exatamente 6 divisores naturais. Veja que esse é o processo para descobrir quantos são os divisores, não quais são os divisores. A soma entre duas dízimas periódicas pode resultar num número inteiro. E aí eu quero lembrar para você o seguinte. Dízima periódica ela faz parte do conjunto dos números racionais, ou seja, é um número que eu posso escrevê-lo na forma de fração. A sobre B, por exemplo. Desde que B seja diferente de zero, senão você vai ter uma indeterminação. Então, todos os números que você consegue colocar na forma de fração pertencem ao conjunto dos racionais. E esses dois números que dei como exemplo aqui, ó, 1/3 mais 2/3, ou seja, a soma de dois números racionais, né? Duas dízimas periódicas nesse caso, porque lembre que 1/3 é aquela dízima 0,333 infinitamente. E 2/3 é aquela outra 0,6666 infinitamente. Então são duas dízimas periódicas. Quando eu somo 1/3 mais 2/3, é uma soma de fração com o mesmo denominador. 1 mais 2, 3. E 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, acabei de lhe mostrar um exemplo de a soma de dois números racionais na forma de dízima periódica, aí são duas dízimas periódicas, a soma de duas dízimas periódicas resultou sim num número inteiro. Então é possível que você tenha a soma de duas dízimas periódicas podendo resultar num número inteiro. Então o segundo item está verdadeiro. Bom, você lá no concurso você já deveria estar olhando para as alternativas, né? Então ele diz que verdadeiras são apenas a 2 e 3. Falso porque a primeira estava correta. Letra C ele diz que somente a terceira. Falso porque eu já tenho 1 e 2 corretas. Bom, ou seria a letra A ou seria a letra B. Para isso eu preciso julgar o item 3. E para julgar o item 3, você precisa lembrar comigo como calcular uma expressão numérica como essa que ele te apresenta aí. Bem, a princípio eu não posso fazer nada com esse menos 3, né? Então eu repito, menos 3 que multiplica, aí eu vou abrir colchetes e observe, eu tenho uma potência aqui, ó. Então eu tenho prioridade de resolução aqui. Veja, a base é negativa, mas está entre parênteses e o expoente é par. Par positivo.
desde que a base esteja entre parênteses. Menos 2 elevado a 2, então daria 4. Aqui eu tenho menos com menos é mais 5, fecho colchetes e eleva a 0. Mais menos 1 elevado a 3. Veja que o expoente é ímpar, a base é menos 1 e está aqui entre parênteses. Quando o expoente é ímpar, você conserva o sinal da base. Se for negativo, continua negativo. Se for positivo, continua positivo. Bom, então vai dar mais. Já sei que menos 1 elevado a 3 é o próprio menos 1. Fecho chaves. E esse igual a 4 você nem precisa anotar, porque isso aqui é uma verificação. Você não vai utilizar esse menos 4 no cálculo, é só para verificar se vai dar igual a menos 4. E aí, dando continuidade, ó, o menos 3 eu repito. 4 mais 5 é 9, mas está elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 resulta em 1. Mais com menos, você lembra que é menos, e resulta aqui em menos 1. Fecho chaves. E agora eu posso terminar essa resolução. 3 vezes menos 1 é menos 3, menos 1. E de fato, ó, menos 3 menos 1 é igual a menos 4, como havia sido proposto ali inicialmente. Então está correto esse item 3, indicando que a alternativa que você vai marcar é a letra B. Todos os itens estão corretos. Questão grande, retoma a resolução dela, tenta fazer sozinho, volta, pausa o vídeo, não deixa de entender essa resolução, uma resolução importante, uma revisão de 3 itens importantes de matemática básica. Valeu!